irmãos. Já deu uma boa noite aí, seu irmão? A gente está sendo bem específico no culto de quinta. Lembrando que a gente está... Bota a arte da escatologia, por favor. A gente está fazendo um estudo escatológico. E hoje é o terceiro dia. Quem participou dos dois anteriores? Se você não participou dos dois estudos, deixa eu centralizar aqui. Se você não participou dos dois estudos anteriores de escatologia, eu te convido a você entrar lá no canal do Verbo, Itapetim, no YouTube, e assistir. Tem os dois lá, não tem, Tiago? Tiago tá aí? Tá os dois lá, e a gente vai estar gravando outra live, fazendo outra live, eu e Tiago, em cima desse mesmo tema para a gente abordar. Hoje é o terceira noite e eu tenho visto que toda igreja tem pegado junto para ser um estudo escatológico e a igreja está cheia, louvado seja o nome do Senhor. Significa que vocês estão com vontade de estudar a palavra. E isso é muito bom, irmãos. Escatologia, para quem não sabe, é o estudo do fim dos tempos. Só que a gente dá escatologia, a gente toca em alguns assuntos que a gente sabe que é importante para que a gente possa entender todo o contexto da escatologia. Como quinta-feira a gente falou sobre o mundo dos mortos, mas é importante entender esse tema que a gente vai concluir hoje. Por que, pastor, é importante? Porque a gente tem que entender também sobre a ressurreição dos mortos. E a gente tem que entender a condição do homem após a morte, para depois entender a ressurreição dos mortos. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto essa dedicação, esse empenho de vocês para estudar. Mas vamos orar, pedir a ajuda do Espírito Santo, que só Ele para nos abrir os olhos, né, espirituais, para que possamos entender. Se você está vindo pela primeira vez aqui na quinta, é um período, viu? E vai pegar o estudo um pouco já na metade, não, porque tem muita coisa. Mas eu tenho certeza que Deus pode falar algo com você aí. Levanta a mão e diga: Espírito Santo, ajuda-me a compreender as Santas Escrituras. Obrigado por tudo. Tu és bem-vindo aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar. Acho que é bom tirar essa tela agora. Não acho que eu não vou precisar dela agora. Pode ser que desconcentre, né? Fazer uma recapitulação bem breve aqui do estudo passado. Deixa eu ver aqui. Uma recapitulação. O estudo passado, a gente estudou sobre os mortos, o mundo dos mortos, e abordamos se eles estão dormindo ou se estão acordados. Quem está lembrado? Já provei uma parte na Bíblia, mas ainda tem mais parte que eu posso provar, que os mortos não estão dormindo e estão sim acordados. Tem até um texto em 1 Tessalonicenses 5:23, na ARA. Possa ser que eu alterne algumas versões para facilitar a linguagem para a compreensão nossa. Que a Bíblia diz assim, e cada texto que eu colocar, eu queria que você lesse comigo. Se você quiser notar, é interessante notar, para verificar em casa, ou para repassar para outra pessoa, é muito importante. Bloco de nota, caderno. É importante também seu esforço para aprender, irmãos. Porque é diferente de uma pregação. Uma pregação tem aquele mover, aquele negócio mais rápido. Só que um ensino é para aprender. Então, se der sono, fica de pé, pode ficar ali atrás, não tem problema. Depois se senta, melhor do que você perder. Então, coloca aí na tela. Nós estudamos sobre se eu perguntei, né, se os mortos estavam dormindo ou se estão acordados. Porque quando se pensa em morte, na mente das pessoas, por falta de conhecimento, que eu já pensei assim também, achava que estava dormindo. Mas eu provei na Bíblia e ainda vou provar mais que
após a morte não estamos dormindo, mas estamos acordados. É importante entender isso. 1 Tessalonicenses diz assim: o mesmo Deus de paz, valendo comigo, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, deixa eu te perguntar, quem escreveu a carta aos Tessalonicenses? O apóstolo Paulo. Tem coisa que Paulo revelou, irmãos, no Novo Testamento que não tinha no Velho Testamento. Está entendendo? Tem coisas que Deus deu revelação a ele nas cartas. E observe que Paulo faz uma divisão de espírito, de alma e de corpo. Isso traz uma ideia de que nem o espírito é a alma, nem a alma é o corpo. Porque se fosse, não havia necessidade dele falar de espírito, de alma e de corpo. Como a Bíblia diz, faz uma divisão entre o espírito, falando sobre a santificação do espírito, da alma e do corpo. E ele orienta para que seja conservado íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, estejamos preparados em espírito, em alma e em corpo. Então significa que um homem é um espírito. Vamos falar isso para força de aprendizagem. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Então significa que nós não somos só corpo. Nós somos um espírito. Amém? E a parte mais essencial do homem, a importante do homem é o espírito e não o corpo. Então, o espírito é o seu ser espiritual, que possui uma alma, que podemos dizer essa alma é o nosso intelecto, as nossas emoções, resumindo, é a nossa mente. Através da nossa mente nós temos o poder de escolher qual caminho quero trilhar, por onde eu quero andar, se eu vou amar a Deus, se eu não vou, se eu vou obedecer, se eu não vou. Amém? Então, Deus nunca fez o espírito para viver, o homem só para viver espírito. Deus fez o homem e deu um corpo. Deu uma alma e deu um corpo, uma mente, um poder de decidir. E colocou dentro do corpo. Então, a morte é a separação do espírito do corpo. Quem está entendendo? Então, quando o espírito deixa o corpo, o espírito não morre. Continua um ser vivo, com suas emoções intactas, seus pensamentos, suas lembranças, continua do mesmo jeito. Apenas o que acontece é a desconexão do seu espírito do seu corpo. E por que, pastor, o corpo morre? Porque o corpo habita o pecado da queda de Adão. Então é necessário o corpo morrer. Quem está entendendo? O corpo precisa morrer, a não ser que ele passe pelo arrebatamento da igreja, que é um evento que vai acontecer, que nós vamos estudar mais aprofundado. E nesse arrebatamento o corpo se torne um corpo glorificado, como diz as Escrituras. Mas se não der tempo eu passar pelo arrebatamento, eu vou ter que deixar esse corpo, eu tenho que me libertar desse corpo. Nós temos que nos libertar desse corpo. Porque esse corpo, ele não herda o reino de Deus. Esse corpo não vai herdar o reino de Deus. Por isso que se trata da ressurreição. Nós precisamos deixar esse corpo, entrar na dimensão espiritual, esperar a ressurreição dos mortos, para que eu receba um corpo glorificado. Aí esse corpo vai ficar dentro do plano que Deus escolheu lá no Jardim do Éden. Um homem trino, espírito, alma e corpo. Nós vamos viver eternamente, não como anjos no céu, como muitas pessoas pensam. E eu pensei, né? Seria uma coisa muito monótona. Todo mundo no céu com anjo, com um asinho assim, Diego. 24 horas adorando a Deus. Seria monótono, irmão.
Seria, irmão. Deus não fez o homem para ser assim. Deus fez o homem para ter uma vida. Nós vamos trabalhar na nova terra? Vamos. Nós vamos comer na nova terra? Vamos. Eu também tenho texto base bíblica para falar, viu? Mas eu não vou entrar por aqui agora para não fugir. Então, nós vamos receber um corpo glorificado para viver na nova terra. Nós vamos edificar, nós vamos governar com Cristo na nova terra. Amém? Mas antes que isso aconteça, eu preciso deixar o corpo. Isso faz me lembrar daquele texto de João, capítulo 3, versículo 1, que eu sempre falo na igreja e eu quero que coloque. Quando Jesus trata com um homem bem religioso chamado Nicodemos, é um relato bem conhecido, mas isso aqui é um divisor de água, um destravamento para pessoas que vivem dentro da religiosidade, achando que seguir um padrão religioso tem força para salvar a alma do homem, e não tem. E muitas pessoas podem perder até a sua alma por conta disso. Jesus, quando trata com Nicodemos, é um homem culto, religioso, conhecedor da lei. Nicodemos era bem conhecedor. Agora imagine um cara que conhece, Diego, a palavra de Deus do Antigo Testamento, as leis, de trás para frente, de frente para trás, e morrer e ainda for para o inferno. É possível nós termos bastante conhecimento das Escrituras e morrer sem provar o novo nascimento e ir para o inferno. É possível você frequentar todos os cultos, andar com a Bíblia debaixo do braço, cantar louvores, levantar a mão, se emocionar, chorar e morrer e ir para o inferno. Por quê, pastor? Se não acontecer exatamente isso que Jesus estava falando para Nicodemos, se não acontecer na minha vida e na sua vida, todas as práticas religiosas não te salvará. Nem a placa da igreja te salvará. E aquela pessoa que diz assim, mas eu faço parte da igreja tal. É uma igreja muito poderosa. Não adianta de nada. A igreja pode fazer descer fogo do céu. Pode fazer tapar os dentes de ouro, como eu já vi ministérios. Pode fazer paralítico andar, que a gente crê nisso, viu? Mas isso não altera a ordem correta que Jesus nos ensinou. Jesus disse a Nicodemos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E aí ele diz no versículo seguinte, este de noite foi ter com Jesus, vai prestando atenção. E lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus, ele dá aquele corte tramontina. E ele diz a Nicodemos no versículo seguinte, versículo 3. A isto respondeu Jesus. Agora leia comigo. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora ele está falando isso para um cara culto, um cara conhecedor da palavra, e dizendo assim, olha, em outras palavras, eu poderia dizer assim, você tem tanto conhecimento, você é um mestre, você ensina, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você morrer nessa condição e não provar o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você vai para o inferno. Que é justamente por isso que eu li o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23. Onde a palavra de Deus diz que o homem deve ser conservado íntegro no espírito, na alma e no corpo. Porque o novo nascimento acontece, não é na mente, não é no corpo, mas é no espírito. Amém? Então, se você tiver fé suficiente para resolver o problema do seu espírito, que só resolve por meio de Jesus,
através da confissão da sua fé e do arrependimento genuíno, e o Espírito de Deus entrar dentro de você, lhe transformar uma nova criatura, você foi carimbado para a eternidade. Isso é se permanecer, né, fiel, porque é possível se desviar, é possível rejeitar o plano de salvação. Então é necessário permanecer fiel. Tá certo? Nós não somos aquela doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. Precisa permanecer fiel. Agora a questão é, também não é o fato só de você vir à frente e levantar suas mãos, não. Eu aceito Jesus, é importante. Porque a Bíblia diz que deve ser confessado diante dos homens. Se eu confessar Jesus diante dos homens, o Pai me confessará. Amém? Diante dos anjos celestiais. Então é necessário. Mas não pode ser só por emoção. Eu vou porque fulano está, bora. Não. Você tem que compreender isso. Você tem que entender que se você morrer hoje sem um novo nascimento, você está fadado ao inferno eterno. Você está entendendo isso? Você tem que compreender isso. Uma vez que você tem a compreensão disso, você passa a ter temor de Deus. Você passa a não desejar mais o mundo. Entendeu? Você passa a desejar as coisas de Deus, que te conduzirá à salvação eterna. Agora, se você não entender isso, você está como se estivesse na missa, só sentado aqui. Porque quem já viu alguém, quem já passou em frente da igreja católica e passa lá e lá nas gradezinhas lá de fora, vê gente assim, o padre falando lá e o povo lá fora. Assim. Quem já viu? Aí, mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas dizem assim, elas pensam, né? Eu vou lá, não escuta nada, não entendo nada, não aprendo nada, mas sente um pouquinho de paz, porque como se dissesse assim, eu estou aqui só para me limpar um pouquinho. Aí depois volta a praticar tudo que é contra a palavra de Deus. Está entendendo? Então isso não serve de nada. Se não nascer de novo, você é simplesmente um espectador aí sentado. E eu não quero que você vá para o inferno. Eu quero que você seja salvo. Amém? Cultive a sua salvação. Preste atenção na sua salvação para o diabo não roubar. Porque as mulheres novas, elas começam a se firmar nos caminhos do Senhor. E o diabo vem com várias bandejas, propostas de homens que não têm temor de Jesus, que não nasceram de novo. Até às vezes entra dentro da igreja, porque está tão apaixonado, mas é só para catar aquela menininha. Por isso naquele dia eu disse a Mariana e o namorado dela, cuidado, viu? Estou de olho em você. Então assim, eu não quero ser só um espectador, irmão. O verbo da vida, a placa, o batista, o congregacional, a Assembleia de Deus, não salva ninguém. Quem salva é o novo nascimento. Então, essa parte ela tem que ser resolvida dentro de você. Essa questão aí é uma questão de fé, da entrega. Entrega genuína. Uma entrega, lembre disso, uma entrega genuína de arrependimento. Aí resolveu isso. Se você deixar o seu corpo, você continua vivo. Você continua vivo, porém, não perde mais a sua salvação. Se você deixar o seu corpo sem provar o novo nascimento, não adianta rezar, não adianta missa de 7 dias, não tem força mais para salvar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que depois da morte vai seguir o juízo. Ou seja, depois da morte está determinado. O pior pecador da face da terra ainda tem oportunidade enquanto está vivo. Então nunca julgue nem critique. Foi o cara que fez as piores coisas na terra. Mas mesmo assim, se ele se arrepender,
Deus perdoa todos os pecados dele. É forte isso ou não é? Nós aprendemos que nunca devemos julgar ninguém. Então, trazendo aqui uma reflexão, nós entendemos que os mortos não estão dormindo. Entendemos quando a Bíblia fala sobre o inferno, existem 3 lugares. Um chamado inferno, que é o Hades, que é um dos que morreram desde Adão até Jesus, eles iam para esse lugar. E entendemos que havia uma divisão, um lugar de repouso, e entendemos que havia um lugar de tormento no Hades. Entendemos que há também um inferno chamado Tártaro, que é um lugar, é outro inferno. Mostrei também o texto na Bíblia, que você pode ver nos estudos anteriores, que estão aprisionados alguns demônios, classe de demônios com potencial de danificação maior, que já estão reservados para o dia do juízo. E entendemos também do inferno chamado Lago de Fogo, que esse lugar já está preparado para o fim de todas as coisas. Que até o Hades, o inferno, chamado Hades, vai ser lançado dentro do Lago de Fogo. Que a Bíblia diz que ali é o tormento eterno. Todas as pessoas, segundo Apocalipse, que não tiver o nome escrito no livro da vida serão lançadas lá. Aí eu te pergunto, quem é que não tem o nome escrito no livro da vida? Diga comigo assim, todos aqueles que não nasceram de novo. Então todas as pessoas que não provaram o novo nascimento, eles visitarão 2 lugares. Hades, que tem também um lugar de tormento, mas tem um fogo que queima, como eu ensinei no estudo passado. E no final de todas as coisas também vão ressuscitar para serem lançados no lago de fogo. Olha que tremendo, irmão. Imagina, o cara que morreu sem Cristo já está no inferno, no Hades. Se morreu hoje na nova aliança, também está indo para lá. Se morreu sem Cristo, também está indo para lá. Estão indo para lá. E também vão participar da segunda ressurreição que a Bíblia fala. Quando nós estivermos estudando sobre a ressurreição dos mortos, eu vou mostrar essa etapa da ressurreição. E eles vão ser lançados no final de todas as coisas, no julgamento final, que diz lá em Apocalipse, juízo do grande trono branco, onde todos estarão diante, todos que se perderam, serão julgados diante de Deus para a condenação eterna. Amém? Aí se eu te perguntar, e hoje, pastor? Para hoje, depois da cruz, porque até a cruz, quando eu digo a cruz, é do primeiro homem Adão, até a cruz de Jesus, todas as pessoas iam para o Hades. Todas, sem exceção, todas. Mesmo tipo Abraão, Moisés, todas. Só que havia compartimentos separados. Lugar de repouso para aqueles que morreram na fé, que estavam esperando pelo Salvador Jesus. E o lugar de tormento, onde aqueles que morriam na incredulidade, que estavam também lá no Hades. Vamos ler aqui Salmos 16, versículo 10, na versão ACF, eu acho que é a corrigida fiel, eu acho isso. O salmista disse assim, ó, presta atenção, isso é interessante esse texto, eu preciso de esforço seu, irmão. Eu estou sendo bem cauteloso, bem cuidadoso, pode deixar o texto. Tem a corrigida fiel. Vamos lá, leia comigo. Isso é o salmista falando, no Antigo Testamento. Isso era antes da cruz, antes de Jesus vir, morrer e ressuscitar. O salmista diz, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quem é o santo que ele não ia permitir que visse a corrupção? Quem sabe dizer? Jesus. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então o corpo dele não viu corrupção, não se degradou, não se acabou. Só que o salmista diz, a minha alma não será deixada no inferno. Está correto? Pois não deixará, o salmista está dizendo, a minha alma não vai, Jesus não vai deixá-la no inferno. Então significa que
Se não vai deixar, é porque ele também foi ao inferno. Dá para entender? Só que ele, o salmista, acredito que é Davi, quando ele desceu ao inferno, ele ficou no lugar de repouso e não de tormento. Tá dando para entender, não tá? Se você não estiver entendendo, escuta o estudo passado lá no YouTube. Que eu falei do selo de Abraão, que Lázaro estava no lugar de repouso e o rico no lugar de tormento, e o rico gritava. Estou falando na dimensão dos mortos, no reino dos mortos. Após a morte do rico e de Lázaro. E Lázaro, o rico gritava: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua. Isso era o mundo dos mortos, chamado Hades, inferno. Amém? Lugar de repouso e lugar de tormento. Aí Abraão disse: não tem como, porque nem os que estão aí podem passar para cá, nem os que estão aqui podem passar para lá. Aí ele disse: pois deixa eu voltar para os meus, ou seja, para a minha família. Ele queria aparecer como um fantasma aparece, para pregar para os irmãos, dizendo: o inferno existe, se converte para vocês não virem para cá. Mas Abraão disse assim: não pode. Ainda que ressuscite alguém dos mortos, eles não acreditariam. Lá eles têm os profetas, que ouçam e creiam. O caminho para a salvação está em crer no Evangelho. Dá para avançar? Então o salmista disse assim: ele não deixará minha alma no inferno. Por que o salmista disse isso? Porque ele estava dizendo assim: eu estou aqui, mas haverá um dia que o meu Salvador vai entrar aqui dentro para me tirar daqui. E esse dia aconteceu. Por que aconteceu? Porque quando Jesus estava na cruz, que ele suspirou, que ele rendeu o seu espírito, ele disse: em tuas mãos entrego meu espírito. Naquele exato momento, segundo as Escrituras Sagradas, Jesus desceu ao inferno. Mas por que Jesus desceu ao inferno? Pedro disse que ele pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, lá no inferno, Jesus resgatou Lázaro, resgatou Abraão, Moisés e todos os santos do Antigo Testamento. Está dando para entender? Só não resgatou os que estavam no lugar de tormento, porque quem vai para o lugar de tormento não tem mais saída. Amém? Então, olha também o que diz lá em Atos 2:31. Olha o que diz em Atos 2:31. Nesta previsão, disse da ressurreição. Vamos ler junto. E antevendo disto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada. Se não foi deixada é porque foi tirada. Estão entendendo? Se não foi deixada é porque foi tirada. E Pedro está relatando justamente o Salmo. Ele está dizendo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Só que nesse exato momento, Pedro está falando justamente agora de Jesus. Ele está falando agora, aquela profecia sendo com Jesus, que disse que a sua alma não foi deixada, tanto Jesus como os que estavam lá, não foi deixado no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Porque quando Jesus morreu, ele teve que descer ao inferno para cumprir o propósito. Porque ele estava pagando a penalidade do homem, e só se paga tendo substituição, e Jesus nos substituiu. Mas a Bíblia diz que a sua alma não foi deixada lá, ou seja, Deus tirou tanto a alma de Jesus, como também tirou a alma de Abraão, de Lázaro e todos os santos do Antigo Testamento. Agora note comigo, se a Bíblia diz que a alma não foi deixada no inferno, é porque ele está dizendo que após a morte, há vida na alma. Está vendo que a doutrina do sono da alma não tem potencial?
E eu vou ensinar também sobre isso, porque o ensino de escatologia ele é um ensino bem detalhado. Glória a Deus. Quem foi que resgatou aquelas pessoas que estavam lá no inferno? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Efésios 4, versículo... Vamos ler até... Vamos ler a partir do versículo, deixa eu ver, 6. Ou 6 ou 7. Vamos ver aqui. Coloca Efésios. Vamos ler aqui. Agora essa versão aqui está ARC, viu? ARC. A versão até mais antiga. Próxima aos originais. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Vai, versículo 8. Pelo que diz, leia comigo, atenciosamente. Pelo que diz, subindo ao alto. Para. Primeiramente, deixa eu fazer uma pergunta. Quem foi que subiu ao alto? Jesus. Mas antes dele subir, está falando da sua morte e ressurreição. Mas antes dele subir, ele teve que descer. Vamos lá? Porque diz, subindo, levou cativo o cativeiro. O que é cativeiro? Os que estavam presos. Todas as pessoas, olha para cá, não é hora de mexer em celular agora não, só se for para anotar versículo. Todas as pessoas de Adão até Jesus estavam no cativeiro do Hades. Ou seja, estava lá. Uns em tormentos e outros em repouso. Por que eles estavam lá, pastor? Os que estavam em repouso não foram salvos? Por que eles estavam lá? Porque nenhum deles ainda podia visitar o céu. Mas por que não podia? Porque Jesus nem tinha morrido, nem tinha ressuscitado e o novo nascimento ainda não tinha acontecido. O novo nascimento só aconteceu a partir da ressurreição de Jesus. Amém? Se eu não me engano, esse texto é lá em João capítulo 20, mas eu não vou colocar não. Então a gente vai perder o foco aqui. Vamos ler de novo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, Jesus, antes de subir, desceu. Quando morreu, presta atenção, morreu e desceu ao inferno. Amém? Primeiro ele desceu ao inferno. Amém? E tirou os que estavam em cativeiro. E deu dons aos homens, ou seja, a igreja para operar na terra. Versículo seguinte. Ora. Olha que interessante. Vamos lá. Ora. Isto ele subiu. Que se não também tinha descido às partes mais baixas da terra. Dá um glória a Deus? Glória a Deus. Deixa eu te perguntar onde é as partes mais baixas da terra. No centro. A Bíblia nos mostra que o inferno é no centro da terra. Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Volta o versículo 8. Para quê? Para resgatar aqueles que estavam em cativeiros. Significa que hoje, quem morre não vai mais para o inferno. Quem morre em Cristo não vai mais para o Hades. Você pode dar um glória a Deus forte, irmão. Quem morre em Cristo já tem passagem direto para o paraíso. Pastor, o senhor pode me provar isso? Posso. Mas antes eu queria ler mais um texto em 1 Pedro 3,18. E daqui a pouco eu vou te provar. 3,18 e o 19 na ARC. Olha algo aqui interessante. Em seguida, também 1 Pedro 4,6. 3, 18, 19, 1 Pedro 3, versículo 18, 19, 1 Pedro 4, 6. Diz assim, ó. Vamos ler junto agora. Lê junto, que eu quero ser participando. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo pelo injusto. Olha a troca. Diga, Jesus justo fez uma troca
por mim, que sou injusto. O que é que ele quis dizer com isso? Ele simplesmente ele está dizendo assim, Pedro, que a condição de injustiça nós não carregamos mais. Porque em Cristo ele nos fez justo. Significa que para falar com o Papai do céu, você não precisa entrar com medo. Será que eu... Não. Você agora tem dignidade para falar com ele por causa de Cristo. Você agora tem um acesso daqui da terra para orar e fazer o céu se mover sobre essa terra. Olha que convicção. Essa mesma convicção que eu carrego dentro de mim foi a convicção que, quando Daniela chegou para mim chorando dentro de casa, no meu quarto, dizendo que o médico disse que ela estava com um cisto, e eu disse a ela, olha, você acredita que nós... Em que você acredita? Você acredita que nós vamos orar e você vai fazer uma cirurgia e vai dar tudo certo? Ou você acredita que vai desaparecer? Ela disse, pela minha fé eu não consigo acreditar, mas vamos pela sua? Não, se você consegue acreditar, aí ela disse, eu consigo. Vamos orar. E nós oramos em concordância. Com alguns dias ela voltou no médico e fez um exame. Quando fizeram o exame, cadê o cisto? Desapareceu. Amém? Não é questão de eu ser perfeito e ela ser perfeita, porque nunca vamos ser, só quando estiver na glória. Espírito, alma e corpo ressuscitado. Mas existe uma convicção em mim de justiça de Deus por causa de Cristo. Levanta a mão e confesse isso. Em Cristo Jesus, eu sou a justiça de Deus nessa terra. Aí houve uma troca. O justo pelos injustos. Para levar-nos a Deus. Mortificando na verdade, na carne, mas vivificando pelo Espírito. E o outro texto. Só para testificar o que eu falei ainda agora, que Jesus pregou aos espíritos em prisões. Vá, lê comigo. Vamos ler o versículo 18 para ver se dá mais uma compreensão melhor. Lê em voz alta. Porque é esse mesmo? Não, é 1 Pedro 4, 6. Esse aí foi o que eu li, foi? É porque eu não li o 19, não foi? Então vamos ler e nós vamos para outro. Vamos ler. Vamos concluir, o 19. Não, é esse, né? No qual foi em prisão. Amém? O que é que Jesus fez? Lá no Hades. Naquele exato momento. Ele está falando depois da morte. Uma pessoa que crê na doutrina do sono, da alma, que diz assim, quando morre está dormindo. E por que Jesus não estava dormindo? Ou Jesus é diferente de nós? Não, ele é uma pessoa. Espírito, alma e corpo. Você sabia disso? Ele está dentro do plano da humanidade. Ele não morreu? Morreu ou não morreu? Mas ele não ressuscitou com o corpo glorificado? O que é que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 19? Não é esse não. Esse aqui é outra coisa, depois eu mostro. Eu acho que é alguns versículos anteriores. Deixa eu ver se eu abro aqui. Glória a Deus. Só um minutinho, viu? Segura aí a peteca. Vamos adiantar aqui, depois eu vejo. Mas enfim, a Bíblia diz que Cristo foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Amém? Me dando a garantia de que se ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Olha para sua irmã e diga, há esperança para você, viu? Diga assim, não pense que a sua vida só está limitada a essa terra. Diga, Deus preparou um reino eterno para você. Então significa, irmão, que eu não vou me desesperar, achando que tudo está se acabando. Porque meus cabelos estão ficando brancos.
Porque nós estamos envelhecendo. Porque até para o corpo tem jeito. O bom é você consertar o corpo na academia, viu? Mas eu tenho uma boa notícia. Se você não conseguir, você vai receber um consertado quando ressuscitar de novo. Amém? 1 Pedro 4,6. Olha o que a Bíblia diz. Deus é bom, diga, Deus é bom. Vamos ler em voz alta. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Oxente, agora endoidou tudo. Como é que se prega o evangelho para quem morreu? Porque quem morreu não está morto, está vivo. A ideia de quem está dormindo, essa refutação não está tão forte. Entendeu? Dizer que está dormindo pode ser até um consolo para pessoas e um despertamento para não gerar temor. Porque eu vou dormir no final, se eu não for aprovado, Deus me lança no lago de fogo e destrói e eu não existo mais. Não é por aí não, viu? Espírito é eterno, seja de anjos e seja de homens. Amém? Mas Deus... Então Deus é ruim? Não, Deus ele é bom. Ele deu o poder de escolha. Está aqui. Todo mundo ouvindo o evangelho. Todo mundo sendo ensinado. Eu não pego no pé de ninguém. Você vive da forma que você quiser viver. Se você quiser sair daqui e curtir o mundo, curta. O problema é seu. Eu não quero não. Eu estou ensinando o caminho em que você deve andar. Eu estou ensinando o meio que você deve estar. O cara quer ter sucesso no casamento, mas quer viver dentro da igreja e viver no mundo com a esposa. Dá certo uma coisa dessa? E vice-versa, a mulher quer ter sucesso no casamento, mas uma hora vamos lá para a missa, porque ir no culto do domingo sem responsabilidade, sem entrega, é uma missa. Não faz diferença não, é uma missa. Quem está entendendo? Então, se você quer ter sucesso no casamento, na família, vou te dizer bem simplesinho. Renda imediatamente a sua vida a Jesus. Esse estudo de escatologia é forte, viu? Tudo que estivermos plantando, nós vamos colher. Colheremos nessa terra e colheremos na eternidade. O serviço de pastor Diego, concernente ao reino de Deus, a sua renúncia, a sua entrega, a sua dedicação, a renúncia por dinheiro, muitas vezes para agradar a Deus, pode até não ser credibilizada tanto aqui, mas vai ser lá. Está entendendo? Estudar escatologia traz um despertamento da responsabilidade que nós temos que ter com aquilo que é sagrado. Agora eu vou mais profundo. Olha para a sua irmã e diga assim: estudar escatologia traz uma responsabilidade e temor para que você cultive o dom que Deus te deu, servindo a Ele nessa terra. Agora vá mais profundo, diga, e sabe o melhor canto para começar servindo a Ele? Catuca para despertar. E sabe o melhor canto? Na igreja local. Vocês pensam que não estão sendo recompensados, não? Vocês pensam que os diáconos, fiquem de pé, os diáconos ainda não estão sendo recompensados, não? Você pensa que a viagem que Luciano dá, pode ficar de pé, lá do sítio para vir para cá, servir na diaconia sem subir no altar, não está sendo visto, não? Está entendendo?
Você pensa que as pessoas que chegam de tardezinha ou de manhã aqui para limpar bosta de gente que mija, caga ali dentro daquele banheiro e não reconhece, não está sendo visto não aqui dentro? Você pensa que não está sendo contado para a eternidade recompensas e galardões para pessoas que estão lá em cima dando aula para as crianças enquanto vocês estão aqui ouvindo a pregação? Que elas podiam estar aqui, mas elas estão lá em cima. Por que elas estão lá em cima? Porque elas entenderam o propósito. Elas entenderam que elas estão fazendo algo para o dono da terra, do universo, do mar e de todas as coisas. Você sabia que o círculo de vida seu pode ser interrompido em 24 horas, se Deus permitir? E você sabia que se Ele não permitir, você pode viver até a velhice? Agora olha para seu irmão e diga, e para que Deus quer que você viva? Somente para encher o bolso de dinheiro? Para tomar banho de piscina? Para desfilar? Para pintar cabelo? Para esbanjar? É lícito? Mas pergunta seu irmão, é só para isso que Deus te chamou? Foi só para isso que Ele te chamou? Ou Ele nos chamou para produzir frutos para o reino de Deus? O que é mais importante para Deus, meu irmão? É as almas que estão sendo alcançadas. É as almas que vão ser salvas. É as almas. E isso conta com a minha ajuda e conta com a tua ajuda. É toda a igreja envolvida no propósito. É toda a igreja pegando junto. É toda a igreja servindo. Não precisa saber, não precisa plataforma. Se for para plataforma, glória a Deus. Se não for para plataforma, glória a Deus também. Aleluia. Pode topar de novo, seu irmão, e diga: se prepare. Porque você vai levar cacete. Vão falar mal de você. Vão dizer: agora tu só quer ser, né? Agora que tu entrou na igreja, deixa falar. Seremos caluniados, injuriados por causa do nome de Jesus. E se não for assim, é porque Deus não está no negócio. Porque se Deus estiver no negócio, nós temos que apanhar. Por isso que Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé. É assim, né? Não neguei a fé, corri a corrida e não neguei a fé. Você tem uma corrida. Bata aí, seu irmão, você tem uma corrida. Pode bater, tem um som saindo do seu braço. Diga: você tem uma corrida, irmã Nena. Você tem uma corrida. Você tem uma corrida para Jesus. E nessa corrida, pastor Diego, não pode mais olhar para trás. Não pode mais retroceder. Agora pegou a mão no arado. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Não olha para a direita. Não olha para a esquerda. Siga em frente. O dia está chegando, o arrebatamento está chegando, a volta está se aproximando, e Jesus está preparando uma igreja gloriosa. Tem gente, sabe o que é dormir? Dormir é estar no mundo, ó, dormindo, isso é dormir. Tem muita gente lá fora dormindo. Aqui tem gente se acordando, aqui tem gente sendo despertado, aqui tem olhos do entendimento sendo abertos. Vem para cá, o Aldeano, por favor. Tem boca de Deus aqui? Libera o pé, viu, para ela. Cuidado numa vida em pecado. Preste atenção. Cuidado em uma vida em pecado. Pastor, o que é uma vida em pecado? Todo mundo peca aqui, irmão. Não diga que não peca, não. Que é feio. Pecar, todo mundo peca. Falha. Às vezes fala que falha em casa, diz perdeu a estribeira, ô Jesus, perdoa. Mas uma vida de pecado é diferente.
Uma vida de pecado é uma escolha. Quando o cara escolhe, não, eu quero viver, nós vivíamos assim. Vivíamos ou não? Pode aumentar. Fundo musical. Vivíamos ou não? Vivíamos. Vivendo pecado para a gente era normal. E às vezes a pessoa está tão atolada, baixa só um pouquinho, tão atolado no pecado e ainda não entendeu que precisa sair desse lamaçal. E o diabo ali segurando. É por isso, irmão, quando você faz a confissão a Jesus e recebe Ele como Senhor ali, eu sempre digo assim, não fica pensando como é que vai ser o amanhã não, irmão. Entrega logo, deixa o resto que Ele faz. Deixa o resto que Ele faz. Os santos, quem é os santos? Acho que você não está com fé no coração, não. Quem é os santos? Cadê os santos? Os separados. Os separados carregam o temor de Deus no coração. Os separados não ocultam pecado. Quem é separado não oculta, não. Eu ocultar pecado? Rapaz, eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei para onde eu quero ir. Eu não quero negócio com ocultar pecado. Eu perco tudo. Eu ia perder Daniel no meu noivado, porque eu traí ela e o Espírito Santo vai lá e diga. Estou falando de um caso particular. Ela me perdoou depois, né? Porque ela acabou o noivado, acabou tudo. Os santos não ocultam pecado. Amém? Os santos falham. Quando a Bíblia fala santo, não é perfeição, não. Está falando os santos no sentido de separação. Nós somos separados. Os santos não estão aqui para agradar pessoas da alta sociedade. Não, muitas vezes vai ser rejeitado. Amém? Às vezes Deus vai o exaltar assim, por um propósito. Mas os santos sabem o seu lugar. Eu sei para onde quero ir, quem sabe aqui? Vem para cá, louvor. Você sabe para onde quer ir? Olha o que 2 Coríntios 5, versículo 6 ao 8 diz. Meu Deus, eu pensei que eu terminava esse assunto hoje. Olha que interessante. Vamos ler a partir do versículo 5. Coloca aí. Vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ler todo mundo? Está pronto aí? O pessoal atrás está pronto? Quem está pronto aí? Vamos lá. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, ou seja, o Espírito Santo dentro de nós. Olha que interessante agora o versículo seguinte. Pelo que estamos sempre, olha os santos, sempre de bom. Tem santo aqui com alegria no coração? Olha que Paulo diz. Sabendo que enquanto estamos dentro do corpo, tem gente dentro de um corpo aqui? Vivemos ausente do Senhor. Eu não sei se você captou isso. Eu estou falando de mais um texto que nos prova que quando eu saí do corpo, a vida, e depois da cruz de Cristo para cá, até onde nós estamos vivendo, Paulo está nos dando uma revelação forte. Ele diz, sabendo que enquanto estamos no corpo, quando uma pessoa sai do corpo, o que é que acontece? Não, eu quero que todos entendam isso. Quando uma pessoa sai do corpo, o que é que acontece? Vou repetir para ver se o povo lá atrás está prestando atenção.
Quando uma pessoa sai de dentro do corpo, o que é que acontece? Morre, não é isso? Paulo disse, sabendo que enquanto estamos no corpo, enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor. Porque Ele está lá no paraíso. Jesus está no paraíso ou não? Ele não tirou de cativeiro e levou as almas para o paraíso? Aí o versículo seguinte ele diz, porque andamos por fé e não por vista. Versículo seguinte, mas temos confiança. Leal, todo mundo. Mais confiança. Desejamos deixar esse corpo, essa matéria, para habitar com o Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Olha, quando você morrer, se morrer em Cristo, você vai habitar diretamente com o Senhor. Se eu ler esse texto na NTLH, vai ficar mais explicado. Coloca na NTLH e volta os versículos novamente. Eu quero que segurasse um tom e não mudasse. Deixar só um e não mudasse. Vamos ler todo mundo em voz alta. E foi, todo mundo, viu já? E foi Deus quem nos preparou para esta mudança. E nos deu o seu Espírito, como garantia de tudo que Ele tem para nós. Vai. Estamos animados, pois sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lado do Senhor. Olha o versículo seguinte. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Versículo 8. Todo mundo, voz alta. 3, 2, 1. Espera aí. Bota força aí, irmão. Pelo amor de Deus. 3, 2, 1. Já. De deixar de viver nesse corpo, para irmos viver com o Senhor. Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo. Paulo disse, olha, eu estou muito animado, porque na hora que eu sair desse corpo, eu vou direto para o paraíso. Mas por que Paulo tem essa convicção? Porque ele agradava ao Senhor, porque ele andava no Espírito. Aleluias. E o último texto para a gente finalizar, Filipenses 1, 21 e 23. Pode ficar de pé e nós vamos ler juntos. Já sabe qual é o louvor? Qual é? Coloca na NTLH que fica mais simplificado. E nós vamos ler junto, viu? Vamos lá. Por que o pastor está mostrando esses textos? Porque eu estou mostrando que depois da cruz de Cristo, agora todas as pessoas que morrem em Cristo vão para o paraíso. Todas. Vamos lá. Estou cercado. Bora ler junto, igreja. Estou cercado pelos dois lados. Pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Agora nota que ele fala, deixar essa vida é bem melhor. Se uma pessoa que deixa a vida e está dormindo, não pode ser bem melhor. Vocês concordam? Olha o que ele diz. Quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Olha o versículo seguinte. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver, ou seja, viver dentro do corpo. Tenha essa consciência, irmão, de seu ser espiritual ser a verdadeira pessoa e não o corpo. O corpo é só a casca. E o versículo seguinte, nós vamos até o versículo, acho que é só esse mesmo, 21 ao 23, né? É só esse mesmo, 21 ao 23. Glória a Deus. Agora vamos ver só na ACF, o versículo 21 ao 23. Glória a Deus. Está dando para entender, pessoal? Vamos lá, todo mundo junto. Mesmo texto, só que em outra versão agora. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Morrer é ganho para a igreja. Quem morre com Cristo não perde. Aleluia. Isso me livrou, irmão, do medo da morte. Eu não gosto de ver defunto. Não estou nem aí.
Eu entro, eu vou lá. Se tiver que topar, topo. Se tiver que carregar o caixão, eu carrego. Se tiver que pegar na mão, eu pego. Porque eu entendi, isso é só a casca. Vamos lá, até o 23. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então que devo escolher. Isso era Paulo falando. Versículo 23. Vamos lá. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. A morte dos santos não é morte, é a partida. Para encontrar com o Rei dos Reis, irmão. Ô pastor, nós vamos se conhecer no céu? Claro que sim, irmãos. Nós vamos ter lembranças? Sim, teremos lembranças. Só não vai haver mais tristeza. Porque até a tristeza, irmão, Deus vai arrancar da gente. Glória a Deus. Eu tenho convicção, irmão. Eu sei para onde eu quero ir. Quem sabe para onde quer ir? Aleluia. Vamos. Ele merece nosso louvor ou não merece? Merece nossa adoração? Então vamos cantar para Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Feche seus olhos e separe esse tempo para cultuar e adorar o Rei dos Reis em nome de Jesus. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai.